Boa noite, pessoal, né? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma jornada integrativa, né, da Rede Unirb. E para finalizar aí o nosso rol de apresentações e de discussões pertinentes às áreas, né, que nós temos dialogado durante a semana, nós temos hoje, né, para conversar um pouco com vocês sobre uma temática extremamente importante, que é a hanseníase, né, a bióloga Suzana Paiva Oliveira. Ela atualmente faz mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da UFAL e está aqui hoje, né, disponibilizando um pouquinho do seu tempo para discutir essa temática tão relevante. Caso vocês tenham alguma dúvida, né, alguma particularidade, vocês podem também encaminhar posteriormente, né, ou para mim ou para a professora Suzana, que vai deixar também disponibilizado o e-mail, tá bom, gente? Então, aproveitem o máximo possível, né, desse momento rico de conhecimento. E agora eu gostaria de passar a palavra para a professora Suzana. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Boa noite a todos. Eu que agradeço, né, pelo convite. É um prazer falar um pouquinho sobre o que eu trabalho na minha pesquisa de mestrado. E hoje eu vou falar um pouquinho tanto sobre a hanseníase, né, apresentar um movimento também que eu participo, que é o MOHAN, e também vou falar um pouco, abordar um pouco sobre as questões genéticas, né, e imunológicas que levam à predisposição da hanseníase. Então, como o Carol falou, né, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação de Ciências da Saúde, e é isso. Então, o MOHAN, que é um movimento, né, de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase, que eu participo atualmente, ele é uma entidade, né, onde não tem nenhum fim lucrativo, e foi fundado no ano de 1981. Então, todas as atividades que acontecem dentro dessa entidade têm como um foco desenvolver ali políticas públicas e eficazes para a população. Então, o MOHAN, ele luta pela garantia e também pelo respeito aos direitos humanos dessas pessoas, né, que são atingidas pela hanseníase, porque, infelizmente, essa doença ainda sofre muito preconceito. Então, ele tem essa missão de possibilitar, né, que a hanseníase, ela seja compreendida na sociedade, entender que é uma doença que tem cura, né, existe tratamento, inclusive é um tratamento disponibilizado pelo SUS, tentando, dessa forma, eliminar aí os preconceitos que, infelizmente, ainda existem em torno dessa doença. Então, a visão do MOHAN é continuar sendo aí uma referência para informações sobre a hanseníase e apoio à pessoa atingida também pela hanseníase e também um apoio à família, né, dessas pessoas que são atingidas, para tornar o Brasil aí uma referência, tanto no tratamento como na questão do respeito aos direitos humanos. Sendo, né, importante destacar que o Brasil, ele é um dos países onde tem um alto número de casos de hanseníase. Então, primeiramente, né, antes de discutir as questões genéticas e imunológicas, vamos entender um pouquinho aí sobre essa doença, que é uma doença que ela é infecciosa, crônica, e é causada pelo bacilo Mycobacterium lepra. Então, essa doença é uma das mais antigas que acomete os seres humanos. Antigamente, né, era conhecido, inclusive até na Bíblia, comenta muito sobre essa doença, só que era chamada de lepra, né, os leprosos. Só que por conta do preconceito que existe, pela falta de conhecimento, né, eles mudaram esse termo de lepra justamente para tentar amenizar, e hoje é conhecido como hanseníase. Então, ela apresenta aí como uma característica clínica principal as lesões na pele e alterações na sensibilidade. Como nós podemos ver aqui na imagem, essa última foto aqui mostra a pessoa tocando em uma das manchas do paciente, justamente porque a região que é afetada, o indivíduo ele não consegue sentir dor, não consegue sentir o quente, o frio, além de manchas, né, que aparecem na pele. Então, a sua evolução é muito lenta. Enquanto o paciente ele estiver ali infectado, não foi diagnosticado e também não está em tratamento, ele continua sendo uma fonte de transmissão ativa.
Então, quando ela não é tratada, ela pode avançar e vai levar ali deformidades físicas e incapacidades nos pacientes. Como nós podemos ver aqui nessa primeira imagem, né, um exemplo das incapacidades que ela causa, que é a conhecida mão de garra, onde o indivíduo, né, ele não consegue mais ter o movimento dos dedos, dessas regiões aí da mão. Também acontece o pé fica deformado por conta do avanço da doença, quando ele não faz o tratamento, não procura assistência médica o quanto antes. Então, em relação à epidemiologia da hanseníase numa visão global, nesse mapa aqui, que foi publicado pela OMS, na Organização Mundial da Saúde, nós podemos observar uma distribuição de novos casos no mundo no ano de 2019, onde foi detectado, né, 202.185 novos casos. Já analisando aí a epidemiologia da hanseníase no Brasil, nós podemos observar que em todos os estados, né, existem aí a presença, onde foram notificados 27.863 novos casos de hanseníase aqui no nosso país. E em Alagoas, esse número também é muito alto. Infelizmente, no ano de 2019, foram detectados 232 novos casos da doença. Lembrando que o Brasil ele fica atrás apenas da Índia, né? Ele está em segundo colocado, né, onde existem muitos casos ainda da hanseníase. Daí existem classificações dessa doença para tentar facilitar também o diagnóstico, né, quando o paciente ele procura o médico e vai ser diagnosticado. Então, aqui nessa tabela, nós podemos observar uma correlação entre as classificações que existem. A classificação de Madrid, a de Ridley-Joplin e da OMS. Nessa primeira classificação de Madrid, ela é classificada a hanseníase como indeterminada, tuberculoide, borderline e bichoviana. Já na classificação de Ridley-Joplin, ela é classificada como tuberculoide, borderline, né? Tuberculoide, borderline e borderline lepromatosa e também lepromatoso. Já para facilitar essa questão do diagnóstico, né, clínico, a OMS criou uma outra classificação, né, adotando dessas que já existiam, onde ela criou dois grupos, o grupo paucibacilar e o grupo multibacilar. Nos pacientes, né, que são paucibacilares, são aqueles pacientes que apresentam até 5 lesões na pele. Já os pacientes multibacilares são os pacientes que apresentam de 5 a mais lesões na pele, onde a doença ela já está no seu estado mais avançado. Então, existe também na hanseníase reações hansênicas. E o que seriam essas reações hansênicas? São os processos inflamatórios que eles podem ocorrer tanto antes como durante ou após o tratamento. Então, vai ser durante essas reações hansênicas que pode acontecer as lesões neurais e também as incapacidades físicas. Daí, nessas reações hansênicas da hanseníase, nós vamos ter a reação hansênica tipo 1 e a reação hansênica tipo 2, que também é conhecida como eritema nodoso. Nessa reação tipo 1, que é denominada também como reação reversa, ela vai apresentar ali, o paciente vai apresentar um quadro clínico caracterizado pelo agravamento das lesões já existentes e também vão surgir novas lesões ali. Já na reação tipo 2, vão surgir nódulos subcutâneos dolorosos, né, mais visíveis, e cada nódulo ele pode durar ali entre 1 ou 2 semanas, e também durante esse período podem surgir outros nódulos. Daí, como se dá, né, a transmissão da hanseníase? Como eu comentei anteriormente, essa é uma doença que o paciente ele só vai transmitir se ele não estiver em tratamento, né, não foi diagnosticado. Então, as principais vias são as vias aéreas superiores desses pacientes. E como se dá o diagnóstico, né? Essencialmente vão ser exames clínicos, mais alguns exames complementares. E como eu destaquei também,
O tratamento ele é gratuito pelo SUS, onde é feita a poliquimioterapia, onde existe ali vários medicamentos que aquele paciente ele vai fazer esse tratamento, dependendo do estado que esteja a doença, pode levar ali entre 6 meses a 1 ano. Se ele estiver no seu estado mais avançado, vai demorar um pouco mais. Então, aqui nessa imagem, nós podemos ver aí a tabela, né, de medicamentos que esse paciente ele vai tomar durante o tratamento. Então, nós sabemos que várias doenças, né, do nosso corpo vai existir ali uma influência genética. Por que vai existir essa influência genética? Foi observado, né, que esse bacilo, a Mycobacterium lepra, que causa a hanseníase, ela tem a capacidade de infectar muitas pessoas. Só que dessas muitas pessoas que são infectadas, poucas vão adoecer. Então, isso aí vai depender de uma interação entre fatores tanto ambientais como fatores do patógeno e do hospedeiro. Então, é aí que entra a genética, né, que vai entrar influenciando nessas pessoas para mostrar se aquele indivíduo ele vai desenvolver a doença ou não, se vai agravar ou não. Então, em relação à nossa, né, imunologia e em relação à imunologia na hanseníase, nós sabemos que o nosso sistema imune ele possui o sistema imune inato e o sistema imune adquirido. Então, no nosso sistema imune inato, né, que é aquela primeira imunidade que a gente adquire desde quando nós estamos no ventre da nossa mãe, né, onde é um mecanismo de defesa que ainda não é tão específico. Então, vai ter mais uma ação geral ali entre os micro-organismos e é a primeira linha de defesa que a micobactéria ela vai enfrentar quando entra em contato com o organismo do indivíduo. Já na imunidade adquirida, né, como o nome já diz, é aquela imunidade que ao longo da nossa vida a gente vai adquirindo quando a gente entra em contato com micro-organismos, né, bactérias, com vírus. Então, nosso sistema imune ele vai criando ali anticorpos, células para tentar proteger a gente. Então, além disso, nesse sistema imune adquirido, ele vai apresentar mecanismos que vão conhecer de uma forma específica aquele antígeno. Então, esse reconhecimento específico, ele vai ser mediado por receptores. Então, esses receptores, eles vão estar presentes nas membranas, né, das células do sistema imune. Que células seriam essas? Os linfócitos, né, linfócitos T e linfócitos B. Então, classicamente, essa resposta imune adaptativa, ela pode ser categorizada, né, em resposta imunicelular, ou também do tipo 1, e também resposta humoral, ou do tipo 2. Então, essa capacidade que esses linfócitos aí, eles têm em induzir as respostas, tanto celular como humoral, vai estar relacionado com os tipos de citocinas que vão ser secretadas ali no momento. Então, essa secreção de citocinas vai proporcionar ali o desenvolvimento das respostas, né, que são as respostas que nós chamamos de TH1 ou TH2. Então, o predomínio dessa resposta imunicelular humoral frente à infecção ali pelo bacilo vai poder influenciar a evolução da doença e está associado. Então, pelo menos em parte, né, com características tanto clínicas observadas nos pacientes portadores, nas formas TT, ou seja, tuberculose, e na forma BV, Vichorviana, que é a forma mais grave aí da hanseníase. Eu trouxe aqui esse esquema para tentar explicar um pouquinho em relação à imunologia, né? Essa imagem, como eu comentei, existe ali uma interação inicial, né, entre a micobactéria e o ser humano, onde vai estar envolvendo ali macrófagos e células dendríticas, que vão estar atuando no sítio de invasão ali do bacilo durante essa resposta imuninata, né? Ou seja, é o primeiro mecanismo de defesa que eles vão tentar ali agir para tentar destruir a micobactéria. Então, nós podemos observar aqui que quando existe essa atuação, vai existir ali
liberação, produção de diversas citocinas, né? IL-4, IL-10, IL-12. E nós temos aqui as respostas TH2 e a resposta TH1, onde nós podemos observar nessa imagem que dependendo ali do tipo da hanseníase, né, se ela está na sua forma mais grave ou não, vão existir citocinas específicas ali trabalhando para tentar, onde vai fazer com que o indivíduo ele manifeste ali os sintomas e vai mostrar se ele é um indivíduo paucibacilar ou multibacilar. Além dessa resposta do sistema imune, vai existir também a genética na hanseníase, né? Fatores genéticos, eles vão ali estar desempenhando um papel muito importante no desenvolvimento e no padrão da hanseníase. Então, hoje é aceito ali uma noção de que genes, eles modificam a suscetibilidade à doença em pelo menos 2 momentos distintos. Um deles é no controle da infecção, né? Ou seja, a doença, independentemente da sua forma e manifestação clínica. E o outro é, uma vez que o indivíduo foi infectado, na sua definição das diferentes formas clínicas da doença. Então, dentro desses estudos genéticos, o que é muito estudado seriam os polimorfismos e também mutações em diversos genes ali presentes naquela pessoa, né? Então, esses polimorfismos e essas mutações, eles podem ali estar influenciando nessa resposta imune, nessa produção de citocinas, e muitos estudos já mostraram, né, que existe uma associação com a hanseníase, principalmente ali com esses seguintes genes, TNF, IL-10, TLR e IL-6. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a IL-10 e a IL-6, que são os genes, né, e as citocinas que eu estou trabalhando na minha pesquisa. Diante disso tudo, né, qual seria a importância da genética na hanseníase? Então, como eu falei, existem polimorfismos e mutações, ou seja, alterações genéticas que acontecem que vão fazer com que aquele indivíduo ele seja suscetível ou não à doença. Importante destacar também que isso serve não só para a hanseníase, mas para outras doenças, né, que já são estudadas aí, como no caso da dengue, HPV, é visto, né, que essas alterações genéticas também influenciam na suscetibilidade ou não da doença. Então, esses polimorfismos de nucleotídeo único, né, que nós conhecemos como SNP, o que seriam eles? Nós temos aqui nessa imagem, né, a fita de DNA, onde nós temos aqui uma timina e uma adenina. Quando existe um polimorfismo, uma alteração genética, o que é que acontece? Essa base nitrogenada, ela vai ser trocada. Aqui. Em vez de eu ter uma adenina na minha fita, eu vou ter uma guanina. E, consequentemente, eu vou ter uma citosina na outra fita. Então, quando há essa troca de bases ali no DNA, vai existir, né, um polimorfismo, nós chamamos de polimorfismo. E é aí que vai ter essa influência na doença, na hanseníase. Então, vários SNPs eles já foram, né, sugeridos como participantes na suscetibilidade ou proteção à hanseníase. E é importante ressaltar que eles apresentam uma frequência maior que 1% na população. Por isso, né, que polimorfismo é diferente de mutação. Então, aqui nós temos alguns artigos que já foram publicados, onde mostram, né, esses fatores genéticos que influenciam aí na suscetibilidade de doenças. E em relação à interleucina, né, essa citocina que é secretada ali nas células do sistema imune, quem seria essa citocina específica? Então, ela vai ser secretada por monócitos e linfócitos. E a IL-10 ela é um importante mediador, onde ela tem um papel limitador e finalizador da resposta inflamatória. Então, ela vai estar atuando de uma forma imunomoduladora da resposta inflamatória daquele indivíduo e vai deslocar a resposta imune para fazer com que produza anticorpos. Então, quanto menor for a produção da IL-10,
maior vai ser a resposta celular inflamatória que protege contra a hanseníase. Então, nós temos aqui uma imagem, né, do gene da IL-10 na hanseníase, onde nós podemos observar aqui, né, que o SNP, onde nós temos aqui o RS 1800871, que é na região promotora do gene IL-10, ele tem sido muito estudado, né, em outras populações e foi muito bem caracterizado. Ou seja, eles conseguiram encontrar aí uma influência nesse gene aí. Nós temos aqui o cromossomo, a imagem do cromossomo, onde nessa região específica aqui, no gene L10, nós podemos observar que existem várias posições, né? E justamente nessa posição aqui, menos 819, existe essa, nós chamamos de região promotora do gene. Então, é essa região aqui no cromossomo que nós estudamos, né? Para analisar se existe uma troca de bases nessa posição aqui. Então, vários estudos aí encontraram a influência do polimorfismo no gene da IL-10 com a hanseníase em outras populações. Já em relação à interleucina 6, que é outra citocina, ela é uma citocina sinalizadora intracelular. Então, é importante deixar cá, até porque o micro-organismo que causa hanseníase, ele é o quê? Intracelular obrigatório. Então, quando ele entra em contato com o organismo, ele acaba infectando e vivendo ali dentro, usando a célula como hospedeira. Então, geralmente, essa interleucina 6, ela está associada ao controle das respostas imunes. Então, ela é secretada, os macrófagos secretam essa citocina e os linfócitos também, em resposta às lesões ou às infecções que são causadas pela doença. Então, esta citocina, ela vai estar ali implicando numa grande variedade de estados da doença associadas à inflamação. Ou seja, como eu comentei, a doença, ela apresenta ali vários estados, vamos dizer assim, né? Por exemplo, nos indivíduos paucibacilares, ainda está na sua forma mais leve, vamos dizer assim. E os indivíduos que apresentam a doença na sua forma multibacilar já vão ter a sua forma mais grave da doença. Então, essa citocina, ela vai estar implicando nessas questões, vai estar associada nessas inflamações. Então, além disso, ela vai atuar tanto como uma citocina pró-inflamatória, como também uma citocina anti-inflamatória. Já o gene, né, IL-6 na hanseníase, ele é próximo a um SNP que é suscetível para a doença. Então, todos os indivíduos afetados na família, eles herdam tanto o SNP, ou seja, herda tanto o polimorfismo, o que é o polimorfismo, a troca de base, como também o gene causador da doença. Então, os estudos de associação genética, eles demonstraram que esses SNPs, esses polimorfismos, no gene L6, assim também como no TNF-alfa, eles estão ali influenciando na ocorrência das reações hansênicas. Então, a minha pesquisa, né, ela trabalha, a gente resolveu fazer essa pesquisa aqui no estado, justamente porque, por Alagoas apresentar um alto índice, né, de casos registrados de hanseníase, ainda não existe um trabalho para analisar, né, essa questão genética e imunológica dessas pessoas aqui no nosso estado de Alagoas. Então, tem como foco, né, já que conhece de outras populações, a pesquisa ela tem como foco analisar essa influência genética nas pessoas de Alagoas. Então, aqui tem um pouquinho, né, dos participantes da pesquisa, a minha orientadora, Carol Marques, a mestranda, alguns alunos da iniciação científica. Então, a gente desenvolve nessa pesquisa no laboratório aqui de Arapiraca, da UFAL de Arapiraca. E é isso, qualquer dúvida, né, que vocês tiverem, quiserem saber mais de alguma coisa, podem entrar em contato com o meu e-mail, pelo meu e-mail, né, que eu tirarei todas as dúvidas. Desde já, obrigada e boa noite a todos.